Não faltam histórias de bravura no sertão. Histórias que têm o velho Chico como testemunha. Este cenário grandioso, onde o rio divide a Bahia de Alagoas e Sergipe, foi território de episódios que marcaram para sempre o Nordeste. É como se eu sentisse a presença deles aqui, né? Vera Ferreira, jornalista, escritora, neta de dois personagens famosos, Virgulino Ferreira e Maria Gomes da Silva, Lampião e Maria Bonita. Tem pessoas que dizem que meu avô foi o maior estuprador da história que a humanidade colocou. Aí ela diz para o jornalista: Lampião esteve lá na casa do meu avô, na fazenda do meu avô, estava minha mãe, minha avó, minha mãe e mais, tem 6 mulheres no total. Aí a jornalista pergunta: ele estuprou as mulheres? Não, ele agiu como um verdadeiro cavalheiro. Então vamos gravar isso? Não, isso eu não gravo. Quer dizer, que tipo de escritor e pesquisador são esses? Não é que meu avô seja um herói, não é isso, nem um bonzinho. Nunca quis que as pessoas dissessem: seu avô é um herói, seu avô é um cara bonzinho. Não, não é isso, não é esse o caminho. Eu acho que o caminho é: vamos conhecer a história, vamos ler sobre a história, vamos ouvir sobre a história, vamos ter responsabilidade para com a história. Aí sim você pode ter uma opinião formada, não uma opinião de se ouvir falar. Vera Ferreira tem razão, sim. Eu pergunto: a quem se dirige Lampião quando ele concede entrevistas à imprensa ou quando ele distribui fotografias à população? Será que é aos sertanejos? Ou às forças policiais que os perseguem no sertão? Às autoridades políticas locais? Ou a todas as autoridades do Brasil? A quem agora se dirigem os jornalistas do litoral e do sertão que relatam os crimes cometidos por Lampião? As forças armadas travestidas de volantes ou o sofrimento infligido à população do sertão? Quem está por trás do discurso desses jornalistas? São eles atores na luta contra o cangaço? A ideologia mal velada que se infere das palavras de certos jornalistas do litoral, a virulência de certas acusações, faz pensar que eles são os intérpretes do poder estabelecido. Para apoiar esse questionamento, importa levar em consideração tudo o que subtende a opinião pública, considerando a maneira pela qual o discurso é moderado, segundo o interlocutor, que se trate da população, do litoral ou do sertão, mas também do próprio Lampião, de quem se sabe, lia avidamente tudo o que se escrevia a seu respeito. A partir do momento em que Lampião se converteu em personagem público, o que coincidiu a primeira entrevista concedida ao jornal O Ceará em março de 1926, instaurou-se um diálogo entre Lampião e todos os protagonistas dessa história, cada qual remetendo ao outro a imagem que ele fazia de si mesmos e expressando, ao mesmo tempo, o que ele próprio gostaria de representar aos olhos do outro. 2 grupos se confrontaram ao mesmo tempo que se operou uma transição de um para outro por meio da imprensa. Na medida em que Lampião está na origem da elaboração de seu personagem e ao mesmo tempo em que continua sendo objeto de representações múltiplas,
Trata-se de ver como se instaura e evolui a dinâmica, esse jogo de representações contraditórias. Lampião nunca deixou de expor aos olhos dos outros e de impor à sociedade uma certa imagem de si mesmo. Por sua vez, a sociedade apropriou-se dessa imagem, criando metamorfoses a partir dela ao saber das circunstâncias ou construindo uma outra história. Essa dinâmica de construção e desconstrução da imagem de Lampião abre caminho para a elaboração do mito Lampião. Ele é o herói de uma história sempre reelaborada, construída e propagada, não somente pelo e no sertão, como também por e em outras regiões do Brasil. Lampião, personagem real, viveu e realizou ações cuja representação foi deformada e amplificada pelo imaginário coletivo. Ora um herói, ora um ser monstruoso pelo imaginário da imprensa. Isso transparece nos testemunhos que se pretendem os mais objetivos e se apercebe também dos relatos nos artigos de jornais, nas obras que lhes são consagradas e principalmente na literatura de cordel. A voz popular deforma, amplifica e transmite as ditas e as ações do herói e tenta dar, por meio dessas mesmas amplificações e deformações, uma coerência à construção de uma história que se torna intemporal. São inúmeros os documentos sobre a vida de Lampião, sua história, os atores do drama de que ele foi instigador, artigos de jornais, testemunhas de contemporâneos de Lampião ou posteriores à sua morte, obras críticas ou romanceadas, autor de processos, telegramas enviados pelas forças de polícia, memórias de diferentes protagonistas, fotografias e poemas de cordel. Essa documentação farta, cheia de contradições, reflete diferenças de sondagem segundo a especialidade cultural ou regional, o conteúdo político ou histórico segundo as posições ideológicas ou a inclinação pessoal de quem dá a informação. Divergências que fazem viver o personagem e os multiplicadores das histórias. Os documentos, em sua maioria, pertencem ao universo do relato ou da narração. Há os que pretendem contar a história e os que denunciam, os que querem estabelecer uma verdade que eles têm como a verdade, os que creem compreender e querem comunicar o que consideram irrefutável, as que se concentram em um momento determinado, os que julgam, os que reabilitam e os que constroem a narração de sua própria história pela história de Lampião. Ante uma história que não dá para crescer e de se transformar, onde situar-se como historiador? Como fazer justiça a todos os locutores que são também os atores dessa história? Fazer repercutir suas vozes, abrir-lhes espaço e ao mesmo tempo analisar seu discurso, tentando revelar sua polissemia. Essa é a tarefa do historiador quando ele constrói a sua biografia de Lampião. O papel da crença
numa região onde o relato e as palavras têm tanto ou maior valor quanto um documento escrito, mesmo que oficial, não deverá ser negligenciado. Lampião desafiou as forças da ordem e durante quase 20 anos menosprezou os diferentes governos do Nordeste e até mesmo o governo central. Esse clandestino não cessou de se exibir e de proclamar sua onipotência a uma sociedade incapaz de compreender de onde vinha essa invulnerabilidade e de responder a ela. Se alguns destacaram principalmente sua pujança guerreira, sua valentia, seu ardor no combate ou suas qualidades de estrategistas, a maioria, tanto entre os sertanejos como entre os habitantes do litoral, preferiu apelar para o sobrenatural ao explicá-lo. Esse herói seria dotado de poderes mágicos, recorrendo-se à bruxaria para vencer os seus inimigos. Alguns dizem até que teria selado um pacto com o diabo e se tornado imortal depois de reinar como senhor do sertão. Vera Ferreira realmente tem razão. Há de se estudar Lampião com os olhos da história e da sociologia.